A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, verso 25. Gálatas capítulo 5, verso 25. Ele diz: já o porquê, desde que, já que nós vivemos pelo Espírito de Jesus que foi colocado em nós, quando nós aceitamos Ele como nosso Salvador e Senhor de nossa vida, e Deus então deu o Espírito de Jesus Cristo, Gálatas capítulo 4, verso 6, e colocou, e esse Espírito se fundiu, entrou, juntou-se com o nosso Espírito, se tornou um com o nosso Espírito. Já que vivemos pelo Espírito, ele diz, andemos pelo Espírito, ou seja, na verdade significa ande no compasso ou no ritmo do Espírito. Já que vivemos pelo Espírito, ande no compasso, no ritmo do Espírito. Nós vamos fazer uma experiência. Quer fazer uma experiência legal? Me dê lá o compasso, tá? Agora só, continue. Tá. Agora, vamos ficar de pé. Você se lembra do desfile do dia 7 de setembro? Vamos começar tudo, já? Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Continue. Vocês entenderam? Pode sentar. Nessa passagem, abra sua Bíblia ao livro de Gálatas, capítulo 5. Porque Deus fala que já que nós pertencemos ao Espírito, e o Espírito de Deus pertence a nós, já que vivemos pelo Espírito, verso 25, então nós precisamos andar pela batida, ou no compasso. Andemos pelo Espírito, no compasso do Espírito. Siga o compasso do Espírito. Porém, nesse capítulo, o apóstolo Paulo vai nos falar sobre oito outros tambores, né, que concorrem com o metrônomo do Espírito, com a batida do Espírito, com o bumbo, como o tambor do Espírito. E isso é importante nós entendermos, porque em nossa vida vai haver esses outros barulhos, esses outros sons, porque Satanás é o arquiteto da confusão. Ele quer fazer com que você não ande bem, que você não marche bem, que você não chegue bem ao seu destino. Então ele cria esses outros barulhos ao nosso redor. Nós queremos olhar alguns desses hoje, que é bem apropriado para essa época do carnaval, onde às vezes você não dorme dependendo da vizinhança, de tantos tambores, com tantas batidas diferentes no seu bairro. O primeiro tambor que ele fala, encontra-se no capítulo 5, versos 7 e 8. Aliás, perdão, no verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes falei, o que eu lhes digo. Continuando, vamos mais embaixo. Verso 4. Verso 3. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar,
que está obrigado a cumprir a lei toda. Se você vai viver pela lei, você tem que viver por toda a lei. Você não pode viver por uma parte da lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Então, veja só, primeira coisa, Paulo diz que um dos primeiros tambores que pode começar a rufar e atrapalhar o seu andar no ritmo do Espírito, é o que nós chamamos o tambor do legalismo, ou o tambor da lei. Você aceita Cristo, você começa a consertar sua vida, sua família melhora, seu relacionamento melhora, você se torna um empregado melhor, você começa a experimentar paz na sua vida, você começa a experimentar amor, você começa a se sentir amado, você começa a integrar a sua vida numa forma, em conformidade com o que Deus quer, e de repente vem uma pessoa lá no seu trabalho e diz, sim, mas você tem que guardar a lei, você tem que guardar o sábado, você não pode tomar café, você não pode comer tartaruga, nem tatu, isso é pecado, você pode ir para o inferno por isso. E você que vinha tão bem, tudo mudando na sua vida, seu relacionamento melhorando, sua família melhorando, aquela alegria que você tinha, de repente começa aquela confusão, porque você começa a ouvir uma outra batida, um outro tambor. Aí Paulo nos versos 7 e 8, ele diz assim, vocês estavam correndo tão bem, quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Então aqui a primeira pergunta que nós temos aqui, quando você começa, pode desligar aquele ventilador, aqueles 2 ventiladores é melhor. Quando você começa a desandar, porque alguém vem, veja só, presta atenção, você estava andando bem, sua vida estava mudando, tudo era novo, você estava alegre, você estava feliz com tudo isso, aí alguém vem trazer a confusão, Deus diz, quem está fazendo isso? E no final ele vai dizer no próximo capítulo, desassocie-se dessa pessoa, tire essa pessoa da sua vida, essa pessoa veio para bater um tambor que não é de Deus, sim, vindo no nome de Deus, mas um tambor que não é de Deus, para confundir a sua boa marcha. Deus diz, desassocie-se dessa pessoa, tire essa pessoa das suas amizades, não ouça mais essa pessoa está tentando entrar, cortar, diz, vocês corriam tão bem, quem os impediu? Quem os impediu? Quem os atrapalhou? Veja quem e desassocie-se. Por quê? Porque Romanos capítulo 10, verso 4, um versículo que você precisa saber de cor. Romanos capítulo 10, verso 4, diga comigo, Romanos capítulo 10, verso 4, Romanos capítulo 10, verso 4, mais uma vez, capítulo 10, verso 4, diz, o fim. Sabe o que é fim? Não tem mais filme depois do fim, né? O fim da lei é Cristo. Tem mais lei? Não. O fim, Jesus é o fim. Ninguém conseguiu cumprir a lei, por isso Jesus teve que vir. Em Tiago, como nós falamos algumas semanas passadas, que, se lembra do prato mitaque, né? Não, mas tem só um risquinho. Não, mas um risquinho não é perfeito. Devolve, eu quero outro, eu quero um perfeito. Eu estou pagando $1.000 por um prato de mitaque, com um banhadozinho de ouro. Eu quero um prato perfeito. Não, mas é só um risquinho, é só um trincadozinho. Deus diz que um trincado equivale ao prato todo quebrado. Sem perfeição, ninguém verá o reino de Deus. Você tem que ter perfeição, e essa perfeição só pode ser adquirida através de Cristo. Por isso que Jesus morreu, para poder dar a você a sua perfeição. A Bíblia diz que
por um lado eu sou perfeito. Sabe qual é o lado? O lado de Cristo. Quando Deus me olha, sabe por que Deus não me condena? Porque eu sou perfeito. Por quê? Porque o meu espírito é perfeito. Meu espírito é perfeito e por isso meu espírito está sempre em guerra com a minha carne. Porque o meu espírito é perfeito. Por quê? Porque Jesus me deu o espírito dele. A única parte de mim que presta é a parte do espírito, é a parte de Cristo. E é por isso que a Bíblia diz que a partir de quando Cristo entrou em mim, eu já cumpri a lei. Eu já sou perfeito. Eu não estou me aperfeiçoando. Por isso que quando a pessoa diz, o que você está fazendo para chegar no céu? Eu tô lutando. Então você ainda não vai chegar, você não vai chegar no céu. Não, Jesus já lutou, já venceu, você só precisa aceitar isso, aí você já é perfeito no seu espírito. Você recebeu a perfeição de Jesus. Aí vem a pessoa que vem confundir você. Lembre-se desse versículo. Romanos capítulo 10, verso. O fim. Mais uma vez. O fim. Gente, acabou. Eu tenho duas pessoas aqui na igreja que eram líderes de uma igreja que ensinava isso. E nunca tinham lido esse versículo. Quando leram, chocou tão grande que hoje estão aqui conosco. Sabe por quê? Porque alguém estava batendo um tambor que estava confundindo o andar com Cristo. Leia a Bíblia. Esse é o tambor de Cristo. Esse é o ritmo que Deus quer que você ande. Nós não seremos santificados. A Bíblia diz: ninguém será justificado. Ninguém será salvo por guardar a lei. Ninguém. Nós somos salvos pela graça de Cristo, por recebermos a perfeição dele. Ele viveu perfeitamente a lei e aí morreu pela nossa imperfeição. O justo pelo injusto, e ele me deu isso. De graça, salvação pela graça. Quando eu aceitei, quando você aceitou. Por isso, se alguém estiver tentando te atrapalhar, e você pode contar como eu estou aqui hoje à noite, aqui na frente. Se você recém aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, vai aparecer alguém lá na sua empresa ou lá na sua vizinhança falando para você que você tem que guardar a lei. É um outro tambor querendo destruir a sua boa marcha. Segundo tambor que Paulo fala aqui nessa passagem, encontra-se no verso 13. No verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Aí ele explica que isso significa que você não está mais debaixo da lei. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, de um lado nós temos essas pessoas que dizem: não, você tem que viver pela lei, a lei, né? Guardar o sábado, guardar o café, guardar o tatu, guardar a tartaruga, guardar todas essas coisas que você não pode comer, o que não pode comer, né? Não pode misturar isso com aquilo, né? Aí nós temos essas outras pessoas que dizem: não, o que é isso? Jesus nos chamou para a liberdade, nós somos daqui, nós somos da liberdade, você pode fazer o que você quiser. E usam dessa liberdade de Cristo para viver uma vida devassa, uma vida de libertinagem. Em vez de liberdade, libertinagem, que significa viver a vida como dá na cabeça. Viver a vida como ditam as suas emoções. Escravos, novamente, das suas emoções, dos seus quereres, dos seus prazeres carnais. Libertinagem é liberdade sem bom senso. Deixa eu dar um exemplo. Uma vez um casal foi para Orlando. Aí quando chegaram, falaram assim: Davi, a gente achou horrível Orlando, porque lá não tem liberdade. Nós achamos que os Estados Unidos é um país que não tem liberdade. Olha, liberdade a gente tem no Brasil. Eu digo: mas como assim? Eu nunca senti isso, já viajei muito para lá, nunca senti falta de liberdade não, mas é horrível lá. Eu digo: mas como assim? Me explica. Não, porque a gente foi para um hotel lá em Orlando, né? Aí a gente estava tomando uma cerveja, tal, 1h da madrugada,
E na baderna, e cantando, e com violão, e a gente estava com a tabaco lá batendo, e cantando, e dançando lá no quarto. Aí a polícia chegou e mandou a gente parar. Que liberdade é essa? Liberdade não tem no Brasil. E você sabe que realmente a gente não fala nada, né? A gente não fala nada, a gente atura. Meu vizinho vendeu a casa dele porque não aguentava mais o forró na frente da casa dele. Vendeu, foi embora, né? Então, veja só, na verdade o que esse casal queria era libertinagem, porque quando a sua liberdade abusa da outra pessoa, isso é libertinagem. Isso não é liberdade. Não foi para isso que Cristo chamou você. Então, o segundo tambor que nos distancia, que atrapalha o nosso andar, é justamente o oposto da lei é a libertinagem. Onde nós vivemos a liberdade sem bom senso, devassidão, sem pudor, né? Numa sociedade onde quanto mais chocante, melhor. E nós começamos a usar de práticas, né, que são abusos que Deus também não aceita. Por quê? Porque são abusos contra o nosso semelhante e são desonras ao nosso Senhor. E esse tambor então nos atrapalha. Um terceiro tambor chama-se o tambor da cachorrada. Mas se vocês não deixarem de se morder, de se devorarem, vão destruir-se mutuamente. Você já viu briga de cachorro? Eu acho legal briga de cachorro. O cachorro não sabe nem se ele está se mordendo ou mordendo o outro, né? É aquele... E é a mãe mordendo o filho mordendo o pai mordendo a mãe, o filho mordendo o próprio filho, né? O pai arrancando o próprio rabo. É uma confusão geral. E é isso que Paulo está dizendo assim. Um outro tambor é essa confusão que Satanás ele começa a gerar um tambor da cachorrada, né? Onde a gente começa a morder uns aos outros, devorar, discórdia, rancor, verso 20. Discórdia, rancor, mau humor, ira, mágoa, briga, palavras, fuxicos, retrucadas. Esse tambor é ouvido em muitas casas onde tem crianças e adolescentes. Criança e adolescente, preste bem atenção. E os seus pais vão aprender só de rebote. Isso aqui é para você, papai e mamãe. Mas eu estou falando para as crianças agora. Aí a mamãe fala uma coisa, você retruca. Não! E você é respondão. É isso. Isso é um tambor que vai descarrilhar a sua vida. É um tambor que vai fazer você marchar pelo ritmo errado. O tambor do Espírito de Deus não tem essas retrucadas, esse palavreado todo, esse rancor, essa mania de responder, de dizer não, de ser rebelde. A Bíblia diz que esse espírito é um outro tambor, é uma outra batida que Satanás está trazendo no nosso meio para atrapalhar aqui o desfile dos filhos de Deus. Não aceite ouvir esse tambor. Quando o Espírito diz para você, criança, para você, adolescente, responda a sua mãe, diga não, não aceite isso, seja rebelde, que nem aqueles que vão para o inferno. Que vão para o inferno. Não, eu não vou ouvir esse tambor. Eu posso ser um bom filho, eu posso ser um adolescente da paz, eu posso ser um adolescente amável, e tem mais, eu vou muito mais longe do que aqueles que são rebeldes e que respondem e retrucam. Não permita. Para os adultos, mágoas, brigas, palavras, fuxicos. Tambor da cachorrada. Não aceite. Não aceite ouvir. Não aceite essas divisões, essas contendas, essas mágoas. Tire, porque essas coisas vão fazer com que você não marche bem na sua marcha para o céu. O quarto tambor, esse pega forte. Esse pega forte, principalmente no Amazonas. O tambor da imoralidade.
no verso 20, ele diz assim, 19. Ora, as obras da carne são manifestas em imoralidade sexual. Primeira, imoralidade sexual. Eu vi essa semana uma estatística que no Amazonas, mulheres, agarrem seus maridos. No Amazonas, 75% dos homens são imorais. 75% dos homens são adúlteros. Crentes e descrentes incluído nisso aí. 75% imorais. Isso significa que para cada 4 homens, 3 são imorais. 3 vão adulterar, vão ter outras mulheres. Imoralidade é o maior tambor que bate contratempo ao tambor do Espírito na vida do homem. Não ouça quando aquela mulher sensual vem lá conversar com você algum problema lá da vida dela, justamente naquele dia que você brigou com a sua mulher antes de ir para a fábrica ou lá para o escritório. Acontece assim, é o diabo por trás disso, batendo aquele tambor, batendo um ritmo diferente, porque ele quer descarrilhar, ele quer destruir o seu grupo de oração, ele quer destruir o seu ministério, ele quer destruir a sua família, ele quer os seus filhos no inferno, e a melhor forma é tirar você do meio. Bater o tambor da imoralidade. A mulher alheia, o homem alheio, a promiscuidade, a pornografia, que prevalecem em nossas televisões, nossos filmes, nossos celulares, nossos computadores, perversões sexuais. Esse é um grande concorrente, principalmente no nosso estado, na nossa cidade. Esse é um dos maiores concorrentes com o tambor do Espírito. Cuidado, para os seus ouvidos não se aproximarem muito do tambor da imoralidade. Aí, de vez em quando, nessa passagem, Paulo volta e liga o metrônomo, né? E no verso 17, ele liga de novo o metrônomo para a gente tentar colocar de novo o nosso passo, nosso compasso, naquele do Espírito, no compasso do Espírito. E no 17 ele diz assim, pois a carne, nós temos que entender isso aqui, entenda isso aqui, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito deseja o que é contrário à carne. Esses dois estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Aí ele diz, não faça o que dá, o seu desejo, não faça o que você deseja. O seu desejo está errado. Não faça. Não viva a sua vida conforme os seus hormônios, suas emoções, sua testosterona, seu tesão. Não viva a sua vida por aí, porque você vai perder o compasso, você vai estar marchando errado, conforme o Espírito. Você não vai chegar bem. E as pessoas que te seguem não vão chegar. Dentre os quais estão seus filhos, seus amigos. Eu vi uma igreja recente, uma igreja que chegou a ter quase 10 mil membros, e o pastor começou a ouvir o tambor da imoralidade, e agora a igreja não existe. É assim. O quinto tambor que Paulo fala aqui nessa passagem é o tambor da idolatria. De idolatrar outros seres e outras coisas igualmente ou acima de Deus. E Paulo diz em Colossenses capítulo 3, verso 5, que um dos maiores ídolos que o homem adora é o materialismo, o dinheiro. O dinheiro começa a ter mais importância do que Deus. Por isso Jesus diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda a maldade. Esse amor pelas coisas, né? Nós começamos a adorar as coisas, e isso destrói o nosso ouvido para o tambor do Espírito. Nós começamos a ter essa ambição
na minha, acho que foi na última aula de um com Deus, que eu dei aqui na terça, Deus diz assim, não busque somente os seus próprios interesses, busque também o interesse dos outros. Aliás, Paulo envia Timóteo e 2 vezes, ele diz assim, eu não tenho uma pessoa comigo que se compare ao Timóteo, porque o Timóteo vê o interesse das outras pessoas. As pessoas sempre estão olhando seus próprios interesses. E não é assim com os filhos de Deus. Deus diz que você tem que sempre estar procurando também os interesses dos outros. Não busque só o seu interesse. Sim, você tem que viver, tem que trabalhar, tem que ter suas coisas, mas não veja só seus interesses, porque isso pode levar à ganância, e ganância é idolatria, ambição. Aquela atitude daquela música do Roberto Carlos dos anos 60, e que tudo mais vá para o inferno. Isso aí é uma missão, eu não estou nem aí para você. Não estou aí para você. O que importa é o que eu quero, o que eu estou fazendo. Isso é idolatria. Idolatria pode, para a mulher, idolatria às vezes é o seu marido, né? Seu marido. Deus diz que ele não terá nenhum outro Deus perante ele, e de repente o seu marido é tudo sobe, desce, existe. Tudo o que existe acontece, meu marido sabe bem. E é por isso que às vezes Deus vai lá e arranca o teu marido. Sabe por quê? Porque Deus não quer um outro Deus perante ele. O seu marido se torna um ídolo, às vezes seus filhos se tornam ídolos, às vezes o seu trabalho se torna um ídolo. Recentemente eu vi um casal que saiu daqui, e quando perguntaram, não é porque agora eu trabalho demais, por isso que eu não vou mais, está totalmente desviado, né? Deus tirou lá do fundo do poço e agora está lá de novo. Garanto que nesse carnaval traiu a mulher como antes fazia. Tudo porque ele começou a ouvir o tambor da idolatria, da ganância. Já não tinha mais tempo para meditar, não tinha mais tempo para o grupo, não tinha mais tempo para a igreja, não tinha mais tempo para nada, só para ganhar dinheiro. O sexto tambor, esse volta-se muito para adolescentes. No verso 20, o tambor da feitiçaria. Ser adolescente é fogo, né? A jovem aqui está pegando pela segunda vez a mensagem. Quantos aqui são adolescentes? Você tem 11, 12, 13, 14, 15 anos. Eu não quero trocar com você por nada. É a pior época da sua vida, ser adolescente, né? É horrível, horrível. O adolescente é um cara que não tem direito algum, né? Aquela música que nós cantamos, o meu direito é não ter direito algum. Sabe aquela música? Isso é a música do adolescente, né? Porque assim, o adolescente, ele já é muito grande para ser criança. Quando é criança, eu quero. Mas o adolescente, ele tem respeito, ele tem um ego, ele tem um respeito próprio. Ele não pode mais agir que nem criança, que vai todo mundo aí, tu é besta, tu é leso, Então ele não pode mais, ele já não pode mais, por força de pressão pessoal, ele não pode mais ser aquele bebezão. Então ele não tem mais direito de ser criança. E toda vez que ele diz, mãe, eu posso, não, pai, eu não, mãe, não, tudo é não. Ele não pode ser criança, não pode ser adulto. Não pode nem fumar. Aí lá na distância, bom, 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 bom. Ele ouve os bumbos da feitiçaria. Ele pensa assim, eu não tenho direito algum, mas eu posso pelo misticismo, pelos espíritos, eu posso destruir a minha mãe, eu posso ter forças e poderes no negro. Aí a primeira coisa que ele faz, ele vira emo, aí ele bota aquele cabelo aqui.
bota uma roupa preta, com uma caveira em algum lugar. E acha que está criando medo nas pessoas. E começa a buscar as coisas da magia negra. Cabeça de cabra com galinha preta. Para tentar amedrontar. Quantas mães já chegaram comigo nesse ano passado? Várias chegaram. Meu filho! Está ouvindo o tambor? Adolescente, preste atenção. Esse tambor vai descarrilhar a sua marcha com o Espírito Santo. Você é de Jesus. Aguente mais um pouco. Siga o tambor e você vai fazer, a sua vida vai ser incrível. Incrível. Se você conseguir passar por essa época da adolescência e permanecer, né, permanecer na batida do tambor do Espírito. Não há medida o que Deus pode fazer com a sua vida. Adolescente, eu sou um desses. Eu sou um desses. Hoje eu posso dizer, eu sou um desses que decidi não ouvir a batida. Você acha que não me interessou? Você acha que eu não tive essas vontades? Você acha que a minha mãe dizia assim para tudo? Nada, né? Mas eu entendi que se eu ouvisse a batida do Espírito um dia, eu ia me dar bem. Outro tambor que rufa é o sétimo tambor. É o tambor aqui que fala no verso 20 também. Ele fala aqui de facções, panelinhas, divisões, fuxicadas, né? Brigas, aquelas partidarismos, né? Facções. Né? De repente a gente começa a ouvir aquele rufo do tambor que diz: você é melhor do que os outros, exclua os outros, né? Taca o pau nos vascaínos, né? Merende só com flamenguistas, né? O mundo mata por essas besteiras. E Satanás é o pai da divisão. Por isso que Deus odeia tanto esse pecado. Ele diz, o pecado que Deus mais odeia é quem divide os irmãos. Por isso que ali nas bem-aventuranças, a Bíblia diz que aquele que é pacificador, aquele que procura unir as pessoas, sempre unindo as pessoas, será chamado o quê? Filho de Deus. Porque o filho do cão é quem divide as pessoas. Então quando você ouve alguém começa a bater o bumbo, alguém começa a bater aquele tambor da divisão, de separar, de ser rebelde, de fazer nossa patota aqui, de não associar com aquelas pessoas dali, é o tambor não de Deus, mas o tambor do diabo, que veio trazer divisão e que vai destruir você, e vai destruir outras obras do Senhor. O último tambor que ele fala aqui no verso 21, é a busca da dopamina, é o tambor da alucinação. É a busca da dopamina por meios errados, pela bebedeira, pelas drogas, pelos vícios. Vícios sexuais, muitas vezes, vícios de videogames. Motivo pelo qual você existe, a sua vida se consome em coisas efêmeras, coisas passageiras. Alucinação. Você vive pelo pip do celular, enviando aquele WhatsApp, aquela mensagem. O seu dia, o seu trabalho, tudo é consumido por coisas que geram dopamina. O tambor da alucinação. Você vive por uma outra busca, mais um surto de dopamina na sua vida. E como isso tem atacado a nossa sociedade. Manaus também está agora pelo IBGE
países, em uma das cidades maiores consumidores de drogas do Brasil, na faixa de 18 a 24 anos. Campeão do Brasil, consumo de drogas. É um tambor que vai levar você para um outro caminho, que se você tem Jesus vai atrapalhar totalmente você ouvir a batida do Espírito, a batida do coração de Deus, que é o tambor do Espírito. Aí Paulo nos traz de volta no verso 21, mais uma vez para o metrônomo, e diz assim: não se esqueça que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Bem, vamos agora olhar para o positivo. Vamos olhar e ver se a gente consegue ouvir o tambor do Espírito. Como é que eu sei se é o tambor do Espírito? Como é que eu sei se é o tambor do Espírito que está batendo? E se é no compasso do Espírito que eu estou andando? O tambor do Espírito se conhece nessa passagem no verso 22 e 23. Porque o tambor do Espírito fala dessas coisas. O ritmo é esse. Jogue lá. Bata comigo. Não, no meu ritmo. Não mais rápido. Vocês estão acelerando. Pureza, amor, servir, alegria, paz, paciência, carinho, bondade, fidelidade, mansidão, santidade, pureza. Em pé. Amor, servir, alegria, paz, paciência, carinho, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, santidade, pureza, amor, servir, alegria, paz, carinho, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, santidade. Pai querido, nos ajude a ouvir o tambor do Espírito. Que vivamos durante essa semana e sempre, mas nessa semana que nós te pedimos especial, nessa semana de tantos tambores que rufam de Satanás. Que, Senhor, esse teu povo possa ouvir o tambor do Espírito e seguir o compasso do mesmo em suas vidas, hoje à noite, amanhã, terça-feira, quarta-feira, até nós nos vermos de novo no final de semana. Nos ajude a ouvir sempre e andar sempre ao tambor do Espírito, para a glória de Jesus. Amém. Deus lhe abençoe.